Não é novidade para ninguém que o francês, ele é a bola da vez da imigração. Pois é, muita gente escuta falar que conseguiu imigrar pelo francês, que está conseguindo visto de trabalho para o francês, mas será que aprender o francês é tão fácil assim? Pois é, deixa eu te contar a minha história. Quando eu iniciei o meu plano, não era bem assim. Lá na minha época, 5 anos atrás, muita gente até pagava milhares de dólares para fazer o tal do PATHWAY. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, até para você conseguir entrar em um college no Canadá, você precisava demonstrar o nível de inglês. E muitas pessoas que não tinham nível de inglês estavam pagando 2, 3, 4, 5 mil dólares para conseguir atingir esse nível de inglês para estudar no Canadá, para depois de 2, 3 anos talvez conseguir a residência permanente. E o francês hoje em dia, ele veio realmente para facilitar esse caminho para as pessoas que querem realmente a residência permanente aqui no Canadá. E neste exato momento, o governo acabou de anunciar mais um sorteio para os falantes da língua francesa. Se você não conhece o Sistema Federal de Imigração, o Express Entry, ele faz sorteios de tempos em tempos e acabou de sair o sorteio para a categoria do francês. Foram 2.000 pessoas convidadas a conseguirem a residência permanente por causa da língua francesa. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quais são as portas de imigração que o francês ele acaba abrindo para você? E para a gente conversar sobre isso, eu vou convidar aqui uma especialista no assunto, que é a professora Janete Silveira. Olá, Janete, seja muito bem-vinda ao vídeo aqui no nosso canal. Bonjour! Tudo bem, Lúcia? Tudo bem? Como você vai? Ça va bien? Que notícia maravilhosa, hein? Estamos Exatamente, Janete. aqui em clima de celebração. Inclusive, tive aí com certeza vários dos meus alunos que entraram nessa rodada. Daqui a pouco eu vou começar a receber as mensagens, certamente. Então, sempre que tem essas chamadas, eu já fico ali na espera, porque eu sei que vem boa notícia dos meus alunos. É uma É, eu maravilha, né? E eu acabei de receber uma mensagem também ali no Instagram de um aluno seu, inclusive, a esposa dele estava cursando o francês contigo, e ele é policial militar, né, no Brasil, e ele acabou de mandar mensagem para mim falando: "Ó, Lúcia, deu certo, a gente conseguiu ser chamado pela Express Entry". São seus alunos também, e eles conseguiram abraçar essa oportunidade e vão chegar aqui no Canadá com a residência permanente. Pensa, eles nunca pisaram os pés no Canadá, e ele já vai conseguir ser policial aqui no país, chegando com a residência permanente. Então, assim, o francês tem realmente mudado vidas, Janete. Isso é extremamente importante da gente pontuar. Inclusive, tem vários vídeos aqui no nosso canal de pessoas que fizeram toda essa trajetória. Até convido você que está nos assistindo, depois de assistir esse vídeo, assista esses outros vídeos também, para você ver a história de dezenas de pessoas que estudaram francês no Brasil e conseguiram a residência permanente do Canadá. Exato. E a gente tem a comunidade dos alunos lá dentro a comunidade do Zero ao CLB7, e assim que saiu a notícia, eu vi os alunos dizendo: existe uma, uma bandeira do Canadá, né, que a gente consegue ver aqui no fim do túnel, que ela está se movimentando loucamente agora com para quem está querendo francês, ou para quem está aproveitando essa oportunidade do francês. Existe essa luz que é o francês, é uma bandeira do Canadá ali, bem no fundo do túnel, sendo movimentada nessa direção do francês, né? Exato, Janete. E até é um ponto bem interessante da gente pontuar, porque desde 2020 que essa bandeira está sendo aí balançada, né, pelo governo. Falou assim: "Olha, Sim. se você quer chegar aqui no Canadá como residente permanente, nós estamos incentivando as pessoas a aprenderem o francês. Por quê? Nós queremos aumentar o número de falantes da língua francesa aqui no Canadá". Então é isso que o governo tem anunciado desde 2020 e tem demonstrado por meio de ações que eles realmente estão colocando isso em prática. Agora nós acabamos de ter esse sorteio do Express Entry, mas ontem mesmo, Janete, teve mais um anúncio do governo, é uma iniciativa nova do governo para realmente
incentivar o aumento de falantes da língua francesa. Desta vez, é um programa piloto para as comunidades francófonas aqui do Canadá, para que estudantes internacionais que estejam dispostos a estudar, fazerem programas em francês de alguns países elegíveis, eles consigam um caminho bem linear para a residência permanente. Basicamente, em linhas gerais, se você estudar um curso em francês nessas comunidades francófonas, assim que você terminar o seu curso, você já consegue aplicar para residência permanente. Então, esse novo programa, né, o programa piloto, ele está disponível para alguns países. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso você queira ver mais informações em relação a esse programa piloto. Infelizmente, o Brasil não está na lista, porém, contudo, entretanto, todavia, há mais 8 possibilidades que o francês acaba abrindo para a residência permanente, para o visto de trabalho, para as pessoas que estejam verdadeiramente dispostas a estudar o idioma. Janete, eu tenho uma pergunta para você que eu acredito que inúmeras pessoas que estão nos assistindo, eles têm essa pergunta. É difícil aprender o francês, Janete? É fácil aprender o francês. É difícil, você pode olhar e dizer assim, mas você é professora, para você é fácil dizer isso. Vou falar da minha experiência pessoal. Eu estudei primeiro inglês e estudei, a minha segunda língua estrangeira foi o francês. Quando eu olhei a primeira vez, quando eu escutei a primeira vez, me pareceu tão difícil quanto o inglês. Mas eu tenho que falar aqui para vocês que, mais ou menos, quando eu comecei o curso, comecei a estudar francês na faculdade. Sem brincadeira. Um mês depois, 2 meses depois, nem tinha terminado o primeiro semestre. Pensa que eu só tinha uma cadeira de francês, que era tipo, sei lá, 1h30 por semana. Não vou dizer um mês, mas eu acho que com 2 meses que eu tava na faculdade, eu já comecei a ver a transparência do francês. Nem se compara com aquela dificuldade gigante que eu tive com o inglês, que eu fiquei muito tempo naquele lugar de cegueira. O inglês é uma língua que tem a base latina, mas tem muita também da base anglo-saxã, e isso acaba, que é uma coisa muito distante da gente. É mais parecido com o alemão, por exemplo, o inglês. Você tem o espanhol, que é muito próximo do português, e para mim o francês fica ali no meio, porque ele parece muito difícil, mas ele não é. Rapidamente você consegue se situar. Então, assim, isso facilita muito. E o que acontece? Para quem fala inglês, Lúcia, é mais fácil ainda. Se você não fala inglês, tudo certo, porque você vai pegar a parte do latim. Mas se você fala inglês já, ou você pega do lado do latim, por causa do português, ou você vai pegar do lado do inglês. E aí você mata as charadas muito fácil, o vocabulário, a compreensão fica muito mais fácil. E isso é um passo que você já consegue, é uma coisa que é uma barreira que você consegue tirar da sua frente. Faça esse teste. Pois é, e isso ajuda muito para quem está querendo chegar aqui no Canadá. Tanto as pessoas que nunca tiveram contato com o inglês, nunca tiveram contato com o francês, mas que querem começar o francês para abraçar essas oportunidades de imigração, tanto para as pessoas que já falam inglês e que querem começar o francês. Então há oportunidades de imigração para ambos os lados, mesmo para você que só teria, teoricamente, o francês, quanto para você que já tem o inglês e que gostaria de alcançar mais pontos e adicionaria o francês. Então, para ambos os lados, tem oportunidade de imigração aqui no Canadá. Total. E aí, agora eu vou ativar, gente, aqui o meu lado professora, porque eu lembrei da minha experiência como professora de inglês, já dei aula de inglês até 2018. Eu ainda dava aula de inglês e de francês, fazia os dois. Em 2018 eu resolvi realmente parar de dar aula de inglês. Mas quando eu dava aula de inglês, eu percebia que muita gente tem um bloqueio com o inglês, né? Nós brasileiros, muita gente não consegue mesmo dar espaço do inglês, justamente porque é uma língua meio alienígena pra gente, ela é distante, né? E o que aconteceu com alguns alunos meus, Lúcia, foi que eles tinham um bloqueio, tinha uma história ali de bloqueio com o inglês, e que eles deixaram o inglês de lado e falaram assim, eu vou tentar outra língua. E que investiram no francês, e que depois me dizem assim, Janete, depois que eu fiz o francês e que eu aprendi o caminho, hoje eu aplico o que eu aprendi no francês, que foi mais fácil para mim, e eu estou destravando no inglês. Então, se é o seu caso também, assim que você luta com esse inglês há muitos anos e você pensa assim, nossa, como que eu vou aprender esse francês em 6 meses, em 12 meses, se eu estou há 10 anos lutando com esse inglês? Porque você está imaginando que é o mesmo nível de dificuldade, que a língua é tão distante da gente quanto
o inglês. E não é. E de repente você pode usar o francês como uma ferramenta para aprender inglês no futuro. Porque uma vez que você domina essa língua, que é mais fácil, que você construir um caminho, porque a maneira que você aprende o francês, muito da sua metodologia de aprendizado, você vai copiar, colar e vai trazer para o inglês. E fora que quando você já fala uma primeira língua, muito do que a gente trava em termos de produção linguística, assim, né, de fluência, é que tem umas vozes na nossa cabeça ali que estão nos travando. Então você fica assim, eu não sei, eu não vou conseguir, é muito difícil, não é para mim. Então tem um monte de coisa ali, né, no seu ouvido, e isso, essas vozes aí, esses demônios que ficam atormentando a cabeça da gente, às vezes não tem nada a ver com o conhecimento da língua. São esses medos, são esses bloqueios. Então, quando você consegue, e já aconteceu com vários alunos meus, gente, o inglês me massacrou, eu tô traumatizada. Eu falei, vem com calma, vem com o coração aberto. Aqui no francês é diferente, você vai ver que é mais leve. E aí, num segundo momento, você volta para o inglês. Dito e feito, a pessoa já chega no inglês, eu já falo uma língua estrangeira fluente. Então, ela está em outro lugar de confiança e ela se sente muito mais forte para dar esse passo do inglês. Então, e tem isso também, tá, Lúcia? Pois é, e tem um ponto bem importante de comentar aqui com quem está nos acompanhando, que a pessoa às vezes tem um medo de aprender o idioma, mas que para essa jornada de imigração, uma coisa é extremamente importante, que se chama teste de proficiência. Você precisa realmente alcançar a nota no teste de proficiência e não necessariamente a pessoa pensa, nossa, você é extremamente fluente em francês, vai ser como se eu tivesse nascido no Quebec, e não é bem assim. O nível para você realmente alcançar essas oportunidades de imigração, ele é um nível intermediário, é um CLB7, né, Janete? E aí sobre isso, justamente, né, tem muito esse imaginário, assim, de que, nossa, eu tenho que ser fluente. Aí o que você precisa separar? Existe o que você precisa apresentar no dia da sua prova. Então, sim, você precisa apresentar um nível intermediário de fluência. A primeira coisa que eu preciso dizer para acalmar o coração de vocês, uma pessoa que tem um nível CLB7, ela comete erros, vários erros. Então, muito com os meus alunos, o que a gente trabalha é isso, porque a pessoa, às vezes, ela fala assim, não, mas eu não vou conseguir a minha nota. Eu falo, por quê? Olha o tanto de coisa que você corrigiu dessa minha produção. Eu falo, isso aqui são erros esperados de um nível CLB7. Então, o que muda são os erros esperados. O que é um erro aceitável de CLB7? O que é um erro aceitável de CLB6? O que são os erros aceitáveis de um CLB5? Então, cada categoria, você vai sempre errar. Quando você está chegando ali perto do 12, realmente a margem de erro é mínima. Mas veja, é de CLB1 a 12. Nós não estamos falando que você precisa de um CLB12. Você precisa de um CLB7. Quer dizer, você está um pouquinho mais da metade. Tirou 7 na prova, passou, né, Lúcia? Olha, quantas oportunidades de imigração que você consegue abraçar apenas com o CLB7? O CLB7, que é um nível intermediário, abre portas para residência permanente. Sem contar também, Janete, que o CLB5, que é abaixo disso, já te abre portas para o visto Muitas de portas. trabalho. Hoje Total. existe um programa chamado Francophone Mobility Program, que é o programa da mobilidade francesa, que ele tira a burocracia de um empregador para contratar um profissional estrangeiro. Então, se você tem o CLB5 no francês, você consegue ser contratado com visto de trabalho para chegar aqui no Canadá, já legalmente, para você trabalhar, trazer a sua família por causa do francês. E é o nível CLB5, como a Janete falou brilhantemente. Pensa que é numa escala de 1 a 12. A gente está falando de uma escala de 1 a 12. É 5 é 7 sobre 12, né, Lúcia? 5 sobre 12. 5 é menos da metade. exatamente, exatamente. Então, assim, olha como que o francês ele te abre portas, bem diferente do inglês. Bem diferente do inglês. Então, além dessa questão da dificuldade, às vezes, em aprender o idioma, você tem que olhar também o fator oportunidade. Quantas oportunidades que o idioma francês acaba abrindo para você hoje em dia. Então, por que não aproveitar essas facilidades do governo para você chegar aqui no Canadá de uma forma muito melhor, muito mais barata e mais fácil, porque o Isso. nível exigido, ele é abaixo, ele é abaixo. É isso que o governo ele está propondo para as pessoas agora que desejam realmente chegar aqui no Canadá. Exato. E aí a gente vinha falando ali do nível, Lúcia, do nível 7, quer dizer, de uma escala de 12, você precisa tirar 7.
Metade de 12 é 6, quer dizer, é um pouquinho mais que a metade, né? E às vezes na sua cabeça, quando você imagina o francês que você precisa para obter a sua residência permanente de maneira muito mais fácil, com um investimento muito inferior, você está pensando que você precisa de um CLB 12, mas você precisa de um 7, não é de um 12. E com o 5 você já entra no jogo. Uma outra coisa importante que a Lúcia trouxe e que vocês precisam, essa informação, preste atenção que é muito importante. Você precisa de um 7. Esse 7 você precisa mostrar na situação de prova. Qual que é a situação de prova? Você não vai treinar o francês aleatório para todas as situações do cotidiano? Não, você vai treinar para o que eu vou ter que apresentar na minha entrevista. São 2 diálogos. Janete, como é esse diálogo? No primeiro diálogo você vai fazer perguntas, falando aqui de TEF Canadá. No primeiro diálogo, o seu objetivo é fazer perguntas para obter informações. No segundo diálogo, apresentar razões para convencer um amigo de alguma coisa. É sempre a mesma coisa. Isso é TEF Canadá. Então, não vai ser você precisar se preparar para milhares de situações do cotidiano. São essas 2 situações específicas. E você vai... Aqui, dentro do curso do Zero ao CLB7, a gente tem 3 fases. Então, assim, na primeira fase, a gente foca em você ter segurança na pronúncia. Na segunda fase, você destrava a conversação. A gente passa pouquíssimo tempo, Lúcia, nessas primeiras fases preparatórias. O curso, o programa, a parte mais robusta é a parte de preparação para a prova. Então, quando a gente fala de TEF Canadá, o seu esforço na fase 3, que é a parte mais robusta, você vai fazer essas 2 atividades eternamente em loop, até você se sentir à vontade. É isso. Então, não adianta também você sair perdendo o seu tempo. Ah, mas eu sou fluente. Mas você não precisa ser fluente em tudo, você precisa fazer essas 2 atividades específicas bem feitas. Quando eu estou falando de entrevista. Quando eu estou falando de parte escrita, você precisa escrever 2 tipos de texto. Imagina quantos tipos de texto existem no mundo. E você, feito uma carrapeta doida, estudando um monte de coisa, quando você precisa de 2. Eternamente, faz 30 vezes o primeiro tipo de texto e o segundo. No lugar de estar pulverizando a sua energia, você vai repetir aquilo ali até você ter um modelo que faça sentido para você. Chega no dia da prova, e os meus alunos dizem muito isso. Janete, cheguei na prova, surpresa 0. Assim, eu estava em casa, eu sabia exatamente o que ia acontecer. Então, por exemplo, a gente está falando de TEF Canadá, são 2 tipos de texto. No primeiro, na parte A, é um artigo de jornal, e na parte B, é um texto onde você vai defender sua opinião sobre um assunto específico. O que é que a gente trabalha em fase 3? Repetidamente ad eterno. Esses 2 textos, porque não tem necessidade de você estar trabalhando outra coisa. Se você vai fazer TCF, é um outro formato de prova, e veja, e como que isso é real? A gente está implantando agora o TCF, a gente está com um projeto piloto, a gente está implantando a preparação de TCF ao programa, e para vocês terem uma ideia, o nosso aluno, ele tem que tomar uma decisão. Quando ele chega em fase 3, ele tem que decidir, eu vou fazer TEF ou TCF. E por que ele tem que decidir? Porque não adianta ele querer fazer TEF e se preparar para o TCF, porque a formação, o tipo de exercício que ele vai fazer, o tipo de avaliação, tudo, embora em termos de nível seja a mesma coisa, o formato do teste TCF Canadá é um e o formato do TEF Canadá é outro. E já aproveitando o ensejo, Janete, para quem não está entendendo em relação a TEF Canadá, TCF Canadá, o que acontece? Para a imigração canadense, se o seu objetivo é chegar aqui no Canadá com a residência permanente, você precisa fazer um desses testes, tá? Quando a gente fala de Sistema Federal de Imigração, tem 2 testes que são aceitos, só 2 testes, que é o TCF, que a Janete está falando, e o TEF. Então, por isso que ela está falando desses 2 testes, tá? Então, depende muito do programa de imigração que você vai fazer, mas a quase totalidade dos programas de imigração, eles aceitam esses 2 programas, tá? O único programa que aceita mais testes diferentes, é o programa RIMA. Porém, se você for nesse caminho de TEF, se for nesse caminho de TCF, você tá
chutando para o gol, porque qualquer programa de migração aceita esses 2 testes. Então você precisa ter isso em mente. Que teste que eu vou fazer? Os testes que são aceitos para quase a totalidade dos programas de imigração, que são quais? TEF e TCF. Então a Janete está te falando o caminho que vai abrir as portas da imigração para você, que são os 2 principais testes de francês aceitos aqui pelo Canadá, tá? Só quando a Janete fala em TEF e TCF, já fica aí com a anteninha ligada, porque esses 2 são os principais testes de francês aceitos aqui no Canadá. Total. E assim, eu dei esse exemplo dos 2 testes, porque para mostrar para vocês como não é francês para uma prova. Então, se você vai fazer essa prova, você precisa escolher: eu vou fazer TCF Canadá ou eu vou fazer TF Canadá. Por que que você precisa escolher? Porque você precisa focar num formato. Se você for fazer TF Canadá, você vai fazer um tipo de formação aqui dentro do nosso programa. Se você for fazer TCF Canadá, é um outro formato. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, o TCF Canadá, por exemplo, ele já tem 3 partes na entrevista. O TEF só tem 2. Então, quer dizer, uma coisa, no TCF você tem que fazer uma apresentação ali no começo. A segunda parte da prova do TEF, do TCF, perdão, você tem ali um diálogo onde você vai fazer perguntas, mas já é um diálogo que pode ser formal ou pode ser informal. Você tem que se preparar para os 2 casos. Lá no TEF é sempre formal. Então são detalhes que você precisa, aos quais você precisa estar atento, e que quanto mais específico eu vou fazer, não é francês. Eu vou fazer os testes que são aceitos para o Canadá, já afunilou. Desses testes, eu vou fazer TEF ou TCF? Vou fazer TCF. Vou fazer TEF. Você precisa tomar essas decisões e afunilar para você deixar uma coisa bem específica. Quanto mais específico, mais a sua energia ela vai se concentrar, você vai fazer menos esforço e ter mais resultado. E daí a importância de você conseguir você estar em um programa que te prepare especificamente para a prova que você escolheu. Janete, quer dizer que se eu for fluente, eu não vou conseguir o resultado? Se você é fluente, você vai conseguir. A questão é quanto de energia você vai ter que investir para chegar nesse resultado. Quando, às vezes, com a metade daquela energia, metade do tempo, metade do esforço, metade da demanda intelectual, você conseguiria ter o mesmo resultado se você tivesse estratégia. E aqui a gente sabe que a gente não está brincando. A gente não quer ver a Torre Eiffel. Vocês estão aqui num projeto de vida. Vocês têm urgência. Então, é muito importante que vocês escolham um caminho e que vocês saibam ter estratégia, inclusive na escolha de como que vocês vão conduzir essa conquista desse CLB7 ou do CLB5 de vocês, né, Lúcia? Exatamente, eu até aproveitando o ensejo que a Janete muito bem pontuou, a pergunta mais frequente que a gente recebe, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram, é qual que é a forma mais fácil, qual que é a forma mais barata de chegar no Canadá? E há 5 anos atrás, a gente não tinha como falar: "Nossa, se você seguir por esse caminho, inúmeras portas vão se abrir para você". Hoje em dia a gente tem. Se você estudar o francês, este é o caminho. Pensa comigo, se você fosse optar pelo college, que eu sei que tem inúmeras pessoas que no começo do ano foram atingidas pelas mudanças do governo em relação aos estudantes internacionais, que a pessoa estava com planejamento para fazer o college, de repente, da noite para o dia, não, agora você tem que aumentar aí a sua comprovação financeira. Teve até instituição educacional que fechou 8 cursos aqui no Canadá e deixou dezenas de famílias, centenas de famílias no prejuízo. Então, assim, para você fazer um college aqui, é no mínimo, $20.000. Sem contar que você já precisa ter um nível de inglês para você entrar nesse college, tá? Então, só para vocês verem a diferença. Agora, com o francês, com tantas opções, a gente está falando de Sistema Federal de Imigração, que tem uma categoria específica para o francês, a gente está falando do Programa Provincial de Ontário, que tem também uma categoria específica para o francês e que a nota ela é mais baixa também. Convido vocês a olharem em relação a isso, o programa de Ontário. Tem o RIMA, que é o programa ali da província do Quebec. Tem também New Brunswick, que tem iniciativas para as pessoas que falam francês. Tem Manitoba, que tem também um programa específico para o francês. Tem o Francophone Mobility Program. Tantas opções para você escolher. Se você tem o francês, hoje você consegue escolher. Então, assim, a via mais fácil
para a grande maioria dos perfis que abre tantas portas, que exige um nível intermediário do idioma, não é o nível avançado, que é o nível intermediário, que ajuda a grande maioria das áreas de trabalho, hoje em dia, felizmente a gente tem essa opção, é o francês. É É o líquido francês. e certo, né, Lúcia? É líquido e Exato. certo, assim, é E um o tiro governo certo, né? Pois é, e o governo tem demonstrado cada vez mais, Janete, você está aí Em desde cascata, é. 2020, É. exato, vendo todo esse cenário do governo cada vez mais, ano após ano, investindo cada vez mais no francês, e não é só o governo federal, todas as províncias começaram a Vou aderir isso acompanhar esse também. movimento. É. Então pensa só, não é apenas o programa federal, todas as províncias em cascata começaram, opa, vamos começar a chamar o francês também, a chamar o francês. Para vocês terem uma ideia, tem gente que chegou aqui no Canadá 2021, 2022, 2023, 2024 com o college, e essas pessoas mesmo pagando esses $20.000, no mínimo, hein? No mínimo, tem gente que pagou $30.000 para estar aqui estudando com college, elas chegaram aqui no Canadá, se depararam com a realidade da imigração e falaram: meu Deus, eu não consigo imigrar. Por quê? Porque o governo está cada vez mais priorizando o quê? O idioma, a língua. Se você tiver o francês, você consegue imigrar. Agora, mesmo com o college, em boa parte das províncias, você tem que, ralar para conseguir migrar. Não vai ser só o college, vai ter que ser tempo de experiência de trabalho, vai ter que ser nível de inglês, ou, se ela quiser cortar o caminho, ela estuda o francês. Então, mesmo as pessoas que estão aqui no Canadá, que pagaram para fazer o college, elas estão optando pelo francês porque é mais fácil para elas conseguirem a residência permanente, mesmo estando aqui com o francês, do que ela ir pelo outro caminho, que é finalizar o college, depois ter que ter anos de experiência de trabalho aqui no Canadá e ainda ter que fazer o inglês. Então, se ela quiser cortar caminho em termos de dinheiro e em termos de tempo, mesmo quem está aqui no Canadá está estudando francês, só para vocês terem ideia disso. E eu até vou deixar aqui registrado uma mensagem que eu coloquei nos stories. O ano era 2020, eu estava aqui no Canadá desesperada para conseguir a residência permanente. Foi nesse momento que eu conheci a professora Janete, foi logo quando tiveram as primeiras mudanças do francês. Lá em 2020, vocês vão ver, eu vou colocar a data aqui para vocês, que eu falei, eu disse isso em 2020, nós estamos em 2024, que se eu soubesse que o francês daria tantos pontos, eu tentaria isso do Brasil. Eu jamais teria vindo para fazer o college aqui no Canadá se eu soubesse dessa pontuação do francês. E que naquela época, em 2020... Era ínfima, né? Na época, a significância que o francês tinha, a importância era... Nem se compara com hoje, né, Lúcia? Você está falando de 2020, né? Nem se compara. Exatamente. Lá no começo, quando o governo começou essas mudanças. Imaginem agora, com tantas províncias que começaram também a aderir a essa ideia do governo. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, escutem a professora Janete. Eu venho falando sobre isso desde 2020, porque eu decidi, naquela época, seguir pelo caminho do francês. Por quê? Mesmo estudando college aqui no Canadá, naquela época, eu não conseguiria a residência permanente se não fosse o francês. É óbvio que eu cheguei aqui no Canadá, veio a pandemia bagunçou os planos de muita gente, mas veio essa solução do francês e ajudou inúmeras pessoas que estavam desesperadas para conseguirem imigrar aqui no Canadá. Não só naquela época, mas desde 2020 o francês vem ajudando as pessoas a conseguirem a residência permanente aqui no Canadá. Isso. E é engraçado, né? Porque em 2020 eu lembro que quando eu lancei a turma piloto, até do julho de 2020, do curso do Zero ao CLB7, eu lembro que teve, acho que foi assim, em maio, o primeiro passo que o governo deu ali, que eles disseram, não, a gente vai dar, parece que era 30 pontos, que era um bônus que eles davam lá. E aí eu lembro que tinha, na época eu treinava muito mais as pessoas que já estavam ali, já tinham uma base de francês, e precisavam só do treinamento da prova. Na época eu fazia muito mais isso, né? E quando o governo tomou essa decisão, chegou uma enxurrada de gente no meu Instagram e falou assim: oi, eu não falo nada de francês, mas com essa notícia desses 30 pontos, você não tem um curso para quem está começando do zero? Eu falei, não tenho. Né? E chegou esse pessoal novo que viu isso como oportunidade. Gente, era 30 pontos, assim. A coisa evoluiu tanto desde 2020, a galera já enlouqueceu com 30 pontos. E foi assim que surgiu a primeira turma, a gente fez ali uma primeira experiência com 12 meses, né?
E hoje a gente tem resultado de aluno conseguindo o CLB7 com 6 meses, né? A gente conseguiu melhorar ali, fazer vários ajustes, e os alunos também estão com um gás muito grande e estão conseguindo ter resultados aí em menos tempo, inclusive. O primeiro teste que a gente fez foi em 12 meses. Mas eu lembro que saiu 30 pontos, Lúcia. Depois o governo chegou a 60. Um pouco depois, sei lá, em setembro. Aí depois ele fez isso, criou um programa. Gente, é assim, ó. Desde 2020 é em cascata o governo dizendo: a gente quer francês, a gente quer francês, a gente quer francês. E assim, vocês viram aí esse ano já aconteceu bastante coisa e podem se preparar. E teve gente que lá em 2020 falou: ah, isso é uma onda, isso vai passar. Quando eu tiver com o francês na mão, já vai ter passado essa onda. Então o quê? 4 anos depois, sem ter a residência permanente. Por quê? Porque não tiveram fé. E lá atrás a gente precisava ter fé, porque a gente tinha um elemento só. Hoje, 4 anos depois do governo constantemente fazendo ações, tomando decisões que valorizam quem fala francês, e você em pleno 2024 não ter esse pinguinho de fé que você precisa para investir de verdade. Se você, com todas essas evidências, você não abraça isso, de verdade, você não quer a sua residência permanente. Você não quer. E eu digo mais, Janete, o que acontece? O francês, ele não só ajuda a imigrar. Olha quantas oportunidades que a pessoa tem aqui no Canadá quando ela sabe o idioma, né? Para quem não Sim. sabe, as línguas oficiais do Canadá são o inglês e o francês, tá? O que acontece? Quando você investe no idioma, você está qualificando o seu perfil. Você está se qualificando cada vez mais. Muita gente, só para as pessoas terem uma comparação, às vezes tem pessoas que já têm mestrado no Brasil e elas se sujeitam a fazer um college, que é um downgrade, é Inferior, você né? baixar o seu nível para você conseguir alguma coisa. Quando você aprende o idioma, você está elevando o seu nível, você está se qualificando cada vez mais, diferentemente de uma pessoa que ela já é qualificada profissionalmente, aí ela decide fazer um curso técnico. E às Repetir a vezes figurinha, né, de uma coisa inferior. exato, às vezes até em outra área diferente da área de qualificação dela, área diferente da área profissional dela, que ela está exercendo a profissão dela. Já o francês não, é o idioma que você está realmente se qualificando. Então, profissionalmente falando, não pense que é apenas a imigração, mas você como um profissional, quando você chega no Canadá com o idioma, o seu valor de mercado, ele é muito maior. O que isso significa na prática? Melhores salários, você é um profissional mais competitivo para quando você chegar aqui no Canadá, e outra, a sua adaptação no país vai ser muito mais fácil. Então não é apenas, se você pensa assim: "Nossa, apenas para imigração, por que eu vou estudar francês?". Meu amigo, você está se qualificando, você vai ser um profissional muito melhor, uma moeda muito mais valorosa quando você chega aqui no Canadá com o francês, diferentemente de alguém que às vezes: "Ah, eu tenho pós-graduação no Brasil na área X, eu tenho mestrado na área X". Às vezes tem gente com doutorado. Eu já vi, Janete, e isso me causa uma dor, imensa, sabe. Eu já vi médicos, advogados no Brasil que às vezes vai fazer um college, um curso técnico, fazendo um downgrade tão grande na profissão só para conseguir chegar no Canadá. E esses profissionais, que eu não sei se vocês acompanham as nossas lives de quarta-feira, que a gente sempre fala sobre isso nas lives de quarta. Você que é médico, você que é advogado, você que é dentista, você já pontua como mestrado no Sistema Federal de Imigração. Ou seja, você já está na frente de muita gente. Se você aprendeu francês, meu amigo, seu perfil ele é muito bom. Ele é muito bom. Por que você vai dar um downgrade tão grande na sua vida, sendo que o idioma te coloca em outro patamar? Pense nisso. Exatamente. É. E Lúcia, eu tenho uma aluna que ela trabalha com recursos humanos, né, em Ontário. E outro dia ela me deu uma comparação que eu acho que pode ser bem esclarecedora para vocês aqui. No Brasil, a gente tem um mercado precisa muito de quem fala inglês, né? No Brasil, quem fala inglês está em outro lugar profissionalmente, né? São pouquíssimas pessoas que falam inglês fluente no Brasil, e quando você tem inglês fluente, você escolhe mais as vagas que você quer, você consegue salários melhores e tudo. E essa minha aluna, ela fez essa comparação, ela disse: Janete, aqui no Canadá é assim. A gente separa as pessoas em 2 sacos. Quem fala francês, num saco. Quem não fala francês,
no outro saco. E esse saco de quem fala francês é como se fosse o saco de quem fala inglês no Brasil. São pessoas que estão em outra categoria. E aí tem gente que fala assim: ah, mas eu não vou morar no Quebec, eu não vou morar no New Brunswick, eu vou morar em Ontário, eu vou morar em Alberta, e ninguém fala francês lá. Eu vou precisar do inglês. E aí o que eu digo para essa pessoa? Você precisa ter estratégia. Talvez você pode ter o inglês, mas não ter sua residência permanente. E aí você precisa dos dois. Então, pensa o seguinte, estrategicamente, faço o francês, consigo minha residência permanente. A partir do momento que eu terminei a minha missão do francês, eu vou começar meu inglês ou eu vou refinar o meu inglês para esse mercado de trabalho. E eu tenho esse francês, que vai ser um diferencial também, como a Lúcia falou, no momento da minha contratação. Não importa se você vai falar o francês lá na empresa onde você vai trabalhar ou não. O que importa é que, estrategicamente, se você começa pelo francês, você tem maiores chances de conseguir sua residência permanente e você está num outro lugar profissionalmente, porque por mais que as empresas não tenham uma necessidade, às vezes eles não têm uma necessidade imediata, por exemplo, essa minha aluna, ela trabalha em Ontário. Em Ontário ela trabalha tudo em inglês, tudo bem. Mas quando tem que resolver coisa na filial de Montreal, quem que vai? Quem fala francês. Então eles precisam ter gente dentro de casa que fale o francês. Mesmo que o francês não vá, pode ser o caso de realmente não fazer parte do seu cotidiano, isso vai ser um diferencial de trabalho que vai, às vezes, te permitir acessar uma promoção. Fora que eu não sei se vocês sabem, o Canadá tem a função pública. Quem é funcionário público, chega um ponto da carreira que o funcionário público ele não consegue subir mais sem o francês. Alguns cargos de gerência, de tudo, você precisa ter o francês. Ah, mas na minha cidade não fala francês. Mas para você conseguir sua promoção, você vai ter que ter o francês. Então, tem que estar atenta a isso, né, Lúcia? Pois é, e alguns cargos públicos você sequer consegue entrar se você não tem o francês. Então, quando você pensa em funcionalismo público, algumas vagas, se você quiser realmente trabalhar para o governo, você precisa ser bilíngue, inglês e francês. Agora, isso que você falou aconteceu com a minha vizinha. Foi uma conversa que eu tive com ela, porque para ela subir como diretora das penitenciárias do Canadá, para ela subir de cargo, adivinha só, querida, se você quiser, aprenda o francês. Aí o governo teve que ir lá, né, dar um pause ali na carreira dela, ela não conseguia subir de salário enquanto ela não conseguia realmente atingir o nível exigido pelo sistema público. Então, assim, abre inúmeras portas. Se você é funcionário público no Brasil, tem muita gente, inclusive, vou aproveitar o ensejo dessa conversa para abrir os olhos dos funcionários públicos, sabe, Janete? Eu era funcionária pública no Brasil e eu tinha essa ideia, poxa, como que eu vou ser funcionária pública no Canadá? É muito mais possível você ser funcionário público aqui no Canadá do que no Brasil. Olha a competição para você. Nossa, olha como que é o concurso público no Brasil para você conseguir ser funcionário público. Aqui no Canadá é muito diferente. E adivinha só o que te ajuda a ser funcionário público? O idioma. Ter o francês te ajuda enormemente a você conseguir uma vaga no funcionalismo público aqui do Canadá. Ah, Lúcia, mas eu vou morar lá em Edmonton. Beleza, o francês também vai ser importante. Lúcia, eu vou morar em Kelowna, em British Columbia. Para você ser funcionário público e quiser trabalhar remoto, o francês vai ser importante. Então tenha em mente, se você é funcionário público no Brasil e você quer ser funcionário público aqui no Canadá, perfeitamente possível. E o que vai te ajudar? Se você já é um profissional qualificado, já tem aí um background interessante, o idioma vai te colocar em outro patamar profissional aqui no Canadá. E isso eu quero realmente abrir os olhos de vocês, que eu vejo tantas pessoas passando necessidade aqui no Canadá, e não porque eles não são bons profissionais, não, muito pelo contrário, eles são excelentes. A questão é que eles não conseguem transmitir esse conhecimento para o idioma aqui do Canadá. Então, coloquem a mão na consciência e realmente valorizem o idioma. Não é apenas para imigração, é para sua adaptação aqui no Canadá. No dia que você mudar essa chave, eu te garanto, a sua chegada aqui no país, ela vai ser completamente diferente. E sabe quando que isso realmente vai fazer sentido para você? Quando você estiver aqui no Canadá, com a sua residência permanente em mãos, falando francês e você conhecer uma pessoa que está no college. Uma pessoa que não pode trabalhar full time, uma pessoa que ela tem uma dívida ali de 7 mil, 8 mil dólares a cada 3, 4 meses para pagar e ela tem que
trabalhar horas e horas e horas, o marido tem que trabalhar horas e horas e horas para conseguir só pagar essa dívida do college, fora as despesas da casa. É nessa hora que você vai se dar conta, caramba, o quanto que o francês, ele me ajudou a conseguir ter uma qualidade de vida melhor no Canadá. E eu quero receber o seu feedback quando esse dia chegar. Eu quero que lá na frente, daqui 1 ano, você fala: "Lúcia, realmente, estudei o francês, fiz o curso da professora Janete, consegui a minha residência permanente, cheguei aqui no Canadá com 1 ano de planejamento, cheguei aqui no Canadá, consegui meu emprego e eu tenho uma vida muito melhor do que eu tinha no Brasil, porque eu me dispus a realmente aprender o idioma." É sensacional, né, Lúcia? A sensação, quando eu vejo que os meus alunos, né, pegam residência permanente, começam a trabalhar, estão vivendo realmente, assim, um plano Canadá bem estruturado, que tem sucesso, e quando eles estão vivendo isso, de poder pisar nesse solo canadense e dizer: isso aqui é meu, eu não preciso ir embora, Mas eu só vou embora se eu quiser, mas esse chão é meu. Essa sensação que eles me falam. E é isso, né, que a gente quer. exatamente, exatamente. Não vamos muito longe, olha a Rose. Quem que acompanha a Rose ali nas redes sociais, vamos até deixar, o Instagram dela aqui para vocês verem, chegou sozinha, muita gente tem também essa ideia: "Nossa, só vejo casais chegando", a Rose chegou sozinha, ela não sabia nada de francês, ela não sabia nada de inglês, ela começou do absoluto zero, chegou aqui com a residência permanente, menos de 1 mês, tá, menos de 1 mês, ela já conseguiu um emprego na área, tá super bem profissionalmente, mora num lugar incrível, tá só prosperando dia após dia e extremamente adaptada. Eu até conversei com ela, falei assim: "Rose, você está vivendo a vida que pessoas que moram há 5 anos no Canadá, elas não têm". E por quê? Entrou no sonho, né, eu falo assim: "Entrou no sonho", fez assim, pum, entrei no sonho, né. Exatamente assim, tudo que ela sonhava no Brasil está acontecendo, coisa que muita gente que já mora aqui não Não consegue. conquistou ainda, né. Exatamente. Então, assim, se vocês soubessem o quanto que isso pode melhorar a vida de vocês, daqui a pouco, em menos de 1 ano, né, Janete? Contem um pouco do relato dos seus alunos. Teve um menino que conseguiu em 4 meses, né, a nota. Olá, meu nome é Paola, eu sou ex-aluna da professora Janete. Cheguei aqui no Canadá já como residente permanente e devo isso ao francês, pois se não fosse o francês, provavelmente eu não teria conseguido, ou então teria seguido um caminho muito mais longo e muito mais caro. Eu me chamo Rose, participei da turma 3 do curso de francês da Prof. Janete, iniciei totalmente zerada. Então, graças ao francês e somente a ele, que foi somente com ele, eu consegui receber aí o convite da província do Quebec. Sim, os alunos agora, eles um aluno chegou a fazer o resultado de CLB7 em 7 meses, depois veio um fez em 6, e aí os outros começaram a seguir nesse rumo e a gente tá vendo os resultados, assim, esse resultado de 4 meses, ele é recente, eu não vou saber exatamente dizer quais foram as notas, tá, Lúcia? Mas ele conseguiu um resultado de 4 meses inspirado dos colegas e vejam que com 4 meses um CLB5, porque a gente está falando de CLB5 e de CLB7, um CLB5 em 4 meses é completamente possível para você já entrar no jogo, sabe? Com 6 meses, você consegue refazer essa prova e dizer, agora eu vou mirar num 7. Então, é surreal, porque a gente tinha esse resultado de 12 meses, eu já achava incrível, porque o que os meus alunos lá, quando a gente fez os primeiros testes, conseguiam em 12 meses, era o que quando eu trabalhava em escolas de referência tradicionais, você entregava em 4, 5 anos. Então, eu lembro que eu chorei, assim, com os primeiros resultados, quando eu vi os alunos tendo aquele resultado em 12 meses. E quando eu falo isso para os meus colegas de profissão, inclusive aconteceu isso recente, eu convidei uma colega minha de profissão para me substituir num dia, ela falou, Janete, como que esses alunos, como que eles me disseram que estão há 3 meses, 4 meses? Amiga, o que é isso? Eu falei, é surreal. Ela disse, eu só acredito porque eu conheço você há muito tempo. É surreal, isso não existe. E aí, 12 meses já era assim, um resultado excepcional que os alunos tinham conseguido.
Agora eu estou conseguindo em 6, Lúcia. Tem gente fazendo com 4 já conseguindo o CLB5. Já faz 4 meses, já faz a prova, já encara a prova, já pega um primeiro resultado. Então, assim, tem surgido aí uma nova onda de alunos que tem cada vez um quebra o recorde e os outros seguem junto. Só basta a primeira pessoa fazer, os outros acabam, né, seguindo ali. É isso, né? É tudo mentalidade, como a gente sempre diz, né, Lúcia? Às vezes, quando alguém faz, você diz, opa, é possível, aquilo te dá um gás e você percebe que você também consegue fazer. Então, eu tô impressionada. Eu, com esses últimos resultados, eu tô assim. Eu só acredito porque eu vejo mesmo. E é importante pontuar que a Janete, ela era realmente examinadora das provas, ou seja, Sim, ela conhece os caminhos. Por anos e anos e anos, ela era examinadora do TEF e examinadora do TCF, ou sim, seja, ela conhece as provas como ninguém. Então você vai ter acesso ao conteúdo de alguém que esteve na posição de examinador. Então sim. quando ela faz os simulados, meu amigo, é como se você estivesse falando exatamente com o examinador. E a didática que ela entrega é realmente de quem estava na posição de examinador ali do teste, né, Janete? Sim, sim. E a gente vê, assim, que é uma questão de quê? De você focar em uma prova específica, de você ter, você treinar para aquela prova específica e de você concentrar a sua energia intelectual. E eu queria falar também dessa questão dos recursos, né? Que a gente fala de tempo, de energia, de dinheiro. E quando a gente pensa no francês, eu penso assim, poxa, é uma decisão que você toma que impacta a sua residência permanente, a qualidade de vida que você vai ter quando você chegar no país, te valoriza como profissional. Quer dizer, é aquele tiro certo que você como é que diz? Tantos. Aqui não é 2 coelhos numa cajadada só, aqui são 10 coelhos numa cajadada só, né? O É francês bem assim, se você está indo para o francês, meu amigo, se são prepara. muitos coelhos. E é até agora, Janete, a gente não sabe quais serão as O que outras vem? oportunidades, o que vem pela frente. Porque quem estava lá começando em 2020, até agora só colheu realmente o que plantou. Então Exato. imagine quem está começando agora, com o governo dando tantos indícios assim que vai continuar zelando aí pelo francês. Exato. E quando eu penso em termos de esforço intelectual, porque a gente já falou da questão do impacto financeiro, que é mínimo, né? Aí tem a questão de o francês você conseguir em menos tempo, com um investimento assim que chega a ser ridículo, né? Se você colocar numa escala, é surreal, assim, como que é muito, 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 muito inferior o investimento financeiro e o investimento intelectual, Lúcia. O investimento intelectual, porque se você faz ali, se você vai fazer se você vai estudar, né, na universidade, por exemplo, um college, o que seja, você vai precisar estudar. Não é só chegar lá e assistir a aula. Você vai ter que estudar. Então, se você pega, né? Claro que se você quer fazer uma formação no Canadá, quer fazer um doutorado, se faz parte dos seus planos, excelente. Mas se você quer, se o seu foco é residência permanente, Não, e pega eu o teu já recurso intelectual e coloca no francês, né? Mas eu já vou falar o seguinte, já vou falar aqui para você, se você quer fazer um mestrado, um doutorado lá no futuro, me faça pagando como um residente permanente. Já invista na sua residência permanente desde o Brasil. Para quem não sabe, eu faço faculdade aqui no Canadá e eu comecei a faculdade depois que eu recebi a residência permanente. Eu não pago para estudar. Eu recebo bolsa do governo para estudar, mas eu só recebo bolsa por quê? Porque eu sou residente permanente. Então, se você quer fazer um mestrado no Canadá, quer fazer uma outra faculdade, você quer fazer um doutorado, perfeito, tudo bem. Você consegue também fazer isso depois da residência permanente e ainda receber por isso. Eu tenho amigas, Janete, eu tenho uma amiga que ela recebeu US$ 60.000 para fazer o doutorado dela aqui no Canadá, do governo. Não, é uma outra realidade, Janete. É uma outra realidade. Eu até vou deixar aqui de recomendação para vocês os benefícios da residência permanente. São inúmeros. Até uma aluna sua, a gente conversou com ela, foi semana passada, a gente gravou um vídeo também dela contando a jornada dela, e eu achei muito interessante a forma como ela colocou, que você chega no Canadá pela porta da frente. Quando você chega com a residência permanente, você chega pela porta da frente. Você tem benefício para conseguir emprego, você tem benefício para estudar o idioma, você tem benefício para estudar, se qualificar. Então você é praticamente abraçado pelo governo para você permanecer do país. Você entra
pela porta da frente. Então, se você quer estudar, tudo bem, perfeito. Você consegue também fazer isso depois com a residência permanente. Você não precisa pagar por isso, não. E é uma realidade completamente diferente, né, Lúcia? E eu acho que para quem está no Canadá e às vezes não tinha, quando tomou a decisão de fazer estudos, por exemplo, como você não tinha acesso a essa informação, nem existia na época esses incentivos do francês, né? Mas para quem lá no passado tomou uma decisão de investir na universidade, no college, no que seja, e que hoje pensa assim, poxa, eu poderia ter investido bem menos dinheiro, mas eu não tô mais lá, eu não posso mudar meu passado. Mas você pensar assim, cara, vou mudar o direcionamento da minha estratégia. É você não olhar para o leite derramado, é você olhar para o leite que ainda tem para não continuar a derramar. Então, se você está no Canadá, você vem fazendo e você vai ali exaurindo os seus recursos de tempo, porque às vezes os anos vão passando e você vai ficando nessa corda bamba e você sempre esperando esse momento da sua residência permanente, isso não acontece e é frustrante você ano após ano ficar nessa corda bamba, e aí depois você olha para trás e vê tudo que você investiu de tempo, de dinheiro, de recurso emocional, de recurso intelectual, de tudo. Assim, você sabe a história de Ló e da mulher de Ló? Tava todo mundo fugindo de Sodoma e Gomorra, que Deus tinha dado a ordem de... Enfim, vocês me perdoem se eu não tô contando a história direito, tá? Vou contar aqui do jeito que eu sei. Mas a cidade ia ser destruída e Deus tinha dito, não olhe para trás. Saia da cidade, a cidade vai ser destruída. Você não pode olhar para trás. E a mulher de Ló, ela se apegou ao passado. Ela olhou para trás, ela virou estátua de sal. Você não pode olhar para trás. Olha para frente. Olha para frente. Joga, se livra de tudo. Todo o investimento que você fez, desapega. Não olha para trás. Vai pegar fogo a cidade. Você tem que sair correndo. Deixa tudo, sai correndo. Não olhe para trás. Você tem que olhar para frente. Você olha para trás, você vira estátua de sal. É um treino mental que eu faço. Sempre que eu tô olhando muito para o passado, eu lembro da estátua de sal. Não olhe para trás. Então não olhe para tanto que você investiu, do tanto que você perdeu, do tempo que já passou. Se desfaz de tudo isso. Olha para frente. E esse para frente, para quem está no Canadá e que já está no momento de cansaço extremo, é o francês. Dá mais um pouco. Dá um segundo gás, tira energia aí de onde não tem, investe nesse francês, porque vai ser o tiro certeiro que vai fazer a diferença para você conseguir garantir sua residência permanente. Porque em menos de um ano de investimento de tempo, você vai conseguir realmente a sua residência permanente. Menos de um ano. Pensa só. Pensa que daqui um ano, se você está assistindo esse vídeo, né, agora agosto de 2024, em agosto de 2025, e eu quero que você, neste momento, se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero que você realmente escreva nos comentários. Estou assistindo esse vídeo, coloca o mês que você está assistindo, o ano que você está assistindo, fala, eu decido que daqui um ano serei eu a estar recebendo a minha residência permanente. Então escreve aqui nos comentários se você realmente está comprometido com esse caminho, que você vai realmente dar o seu melhor nesse um ano em que você vai conquistar a residência permanente. Já escreve aqui nos comentários. E eu, inclusive, vou convidar vocês a se cadastrarem na lista de espera ali da próxima turma da professora Janete. Eu vou deixar também aqui, vou mostrar aqui na tela como que você faz para você se cadastrar na lista de espera. O link vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Também vou deixar nos comentários fixados. Então só clica ali no primeiro link que está fixado nesse vídeo, se cadastra na lista de espera, que em breve vai ter uma turma nova de francês, não vai, Janete? Sim, a gente está se preparando para receber vocês, que serão os nossos novos alunos. Então, entra na lista de espera. A gente em breve, tá? Em breve a gente vai abrir essa turma. A gente não definiu a data exata ainda, mas quem entrar na lista de espera vai receber em primeira mão assim que a gente bater a data. A gente já envia para você. Então, fica duas coisas, Lúcia: se inscrever na lista de espera e favoritar o nosso e-mail. Quando você entrar na lista de espera, vai aparecer lá um e-mail. Você entrou na lista de espera confirmando. Favorita esse nosso e-mail, porque você consegue receber em primeira mão essas informações. E faz esse desafio. E é uma coisa de fé, né, Lúcia? A gente tem que ter fé. Às vezes o que falta, né, sobretudo para quem está nesse estágio de cansaço extremo, de já ter investido muito, e você está ali arquejando praticamente, é um passo de fé. É você dizer assim, essa live que eu estou vendo hoje aqui é um sinal para mim.
e eu vou encarar isso aqui. Esse aqui eu precisava de um sinal, esse é o sinal que eu preciso. Eu vou ter fé e eu vou alocar meus recursos aqui nessa opção. Falo para vocês, daqui a um ano, se Deus nos permitir, estaremos aqui para comemorar com você, né, Lúcia? Eu garanto, Janete, eu garanto que muitas pessoas que estão aqui escrevendo nos comentários serão os próximos residentes permanentes aqui do Canadá, porque isso já aconteceu anteriormente. A gente já falou uma vez em relação a isso e olha quantos alunos que você tem ajudado a conseguir a residência permanente no Canadá. Toda vez que sai um sorteio como esse que a gente viu hoje aqui do Express Entry, tanto no meu Garantido. Instagram quanto no Instagram da Janete, eu consegui a residência permanente, chegou a minha vez. Então, se você também quer que chegue a sua vez aí em menos de um ano, já se cadastra aqui nessa lista de espera. Não esquece de favoritar o e-mail e também começa a seguir a professora Janete ali no Sim, Instagram. Se você não conhece a professora Janete, olha, meu amigo, se você é nosso seguidor e você não conhece a professora Janete, é sinal que tem você não alguma está coisa assistindo. errada. Tem alguma coisa errada. Você não está assistindo os nossos vídeos, não está acompanhando lá o nosso Instagram. Então, já começa a seguir a professora Janete, começa já a assistir os conteúdos, se familiarizar um pouco mais com as oportunidades do francês, que eu tenho certeza que você será o próximo residente permanente aqui do Canadá. Mas não se esqueça de escrever aqui nos comentários e se cadastrar nessa lista de espera. E vem contar pra gente quando conseguir também, né, Lúcia, que a gente gosta de comemorar. E é assim, a gente fala isso porque a gente sabe que vai dar certo. Eu sei que para você pode parecer que você está dando um passo arriscado, porque você não entende, talvez, profundamente esse universo, como eu e Lúcia, que estamos aqui há alguns anos já, a gente tem essa visão mais macro e a gente acompanha, né, também as projeções para o futuro, é líquido e certo. E se você não toma essa decisão agora, o tempo vai passar do mesmo jeito. Agosto de 2025 vai chegar do mesmo jeito. E aí tá na sua mão. Mas dá esse passo de fé, entra com isso de cabeça, tira a força de onde não tem. Vai, que vai valer a pena, né, Lúcia? Exatamente. E eu gostaria de agradecer você, professora Janete, por mais uma vez ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento, e eu tenho certeza que você é a pessoa que vai ajudar inúmeras pessoas a conseguirem a residência permanente aqui do Canadá e chegarem no país com mais qualidade de vida. Então, muito obrigada Ah, é por um você ter prazer. participado aqui do nosso vídeo. É um prazer, sempre um prazer conversar com você, Lúcia. O trabalho que você faz é sensacional de mostrar esses caminhos, né? Gente, quem escuta a Lúcia sempre, sempre vai ganhar assim, ó. Você pensa que você vai ganhar X, você ganha 10x. Cada coisa que ela fala, escuta, sabe? Porque realmente é pensado para o bem de vocês. É um trabalho aqui que a Lúcia faz de transformação de vida mesmo, né? É um propósito, né, Lúcia, que você tem que é muito forte. E é um prazer, na verdade, estar aqui no seu canal. Muito obrigada. Eu fico muito feliz e a minha intenção é que as pessoas não passem aqui no Canadá pelo que eu passei. Como eu falei no começo do vídeo, a forma como eu vim foi uma forma muito difícil, né? E eu demorei muito tempo para conseguir alcançar o meu lugar aqui no país. Você não precisa passar por isso. Você não precisa desse tempo. Você pode ser a próxima Rose, a chegar em menos de um mês ter uma qualidade de vida que às vezes pessoas que estão aqui há anos ainda não conseguiram alcançar. Então, quem sabe seja você a próxima Rose a conseguir chegar aqui no Canadá, ter mais qualidade de vida e conseguir realmente ter muito mais resultado. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva por aqui para você acompanhar cada vez mais os nossos vídeos. Não se esqueça, novamente, de se cadastrar aqui na lista de espera e escrever o seu comentário. E eu espero que daqui a um ano você volte aqui para nos contar que você conseguiu a residência permanente do Canadá. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!